Este vídeo contém imagens e símbolos históricos usados estritamente para fins de análise e estudo técnico. Não há qualquer apologia envolvida. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje, dando continuidade na nossa série sobre a Segunda Guerra Mundial, vamos apresentar mais um Top Gun do passado. Nada como explorar uma aeronave não convencional que fez sucesso na Frente Oriental, uma das mais estranhas da guerra e projetada pelo respeitado engenheiro Kurt Tank. Em meio às estepes congeladas da Rússia, uma silhueta estranha cruzava os céus. Frágil à primeira vista, mas mortalmente eficaz. Você já tinha ouvido falar neste avião alemão? O Flieger des Auge der Deutschen Wehrmacht, olho voador do exército alemão? Foi, sem dúvida, uma das aeronaves de reconhecimento mais importantes do fronte oriental. Usada para esclarecimento aéreo, apoio à artilharia, missões noturnas e até como caça improvisado, o FW-189 é uma joia pouco conhecida da Luftwaffe e ainda enfrentou o brutal inverno russo com surpreendente resiliência. Analisaremos todos os detalhes deste avião singular, desde os requisitos operacionais, seu desenvolvimento, desempenho e motivos que levaram à sua substituição antes do final da guerra. Por quê? Veremos a seguir. Se você gosta de história militar e quer mais conteúdos como esse, já deixa o like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a divulgar o vídeo e levar essa análise a mais pessoas. Agora, prepare-se. Com vocês, o FW-189, codinome Urro, Coruja Águia. 1. Histórico. Em 1937, o Reich Luftfahrtministerium, RLM, o Ministério da Aviação do Reich, emitiu uma especificação para uma nova aeronave de reconhecimento tático monomotor para substituir o ultrapassado Henschel HS-126. Essa aeronave deveria possuir excelente visibilidade para o observador, boa autonomia, manobrabilidade razoável e capacidade de operação próxima às linhas inimigas, cooperando com suas informações coletadas com o Exército. A especificação levou à concorrência das empresas Arado, a renomada Focke-Wulf e und Voss, BFAL, e elas apresentaram os projetos AR-198, FW-189 e BV-141. Sobre esta última, temos um vídeo no canal sobre esta inovadora aeronave assimétrica única. A Arado, que era preferida pelo RLM, por seu projeto ter um design conservador comparado com as outras alternativas, foi eliminada, pois seu protótipo provou ser insatisfatório durante os testes de voo. A BFAL não teve sucesso, mesmo insistindo no autofinanciamento do protótipo, principalmente por conta de atrasos, logísticas, custos superiores e por ser excessivamente não convencional. O primeiro protótipo foi pilotado pelo próprio Kurt Tank, em julho de 1938, que o apelidou de Euler, Coruja, embora a Luftwaffe mais tarde o denominasse Urro, Coruja de rapina, e a imprensa oficial lhe chamasse de Flieger des Auge, olho voador. A aeronave possuía características de voo favoráveis. A evolução deste avião foi bem rápida após o voo inaugural. Um mês depois, foi seguido pelo segundo protótipo, que já estava com armamento defensivo e com capacidade de carregar 200 quilos em bombas. E no terceiro, as suas hélices eram de passo variável e melhorias aerodinâmicas na fuselagem e cockpit. No final de 1939, a RLM pediu a Focke-Wulf se poderia adaptar o FW-189 como aeronaves CAS, Close Air Support. Porém, a versão desta aeronave teve desempenho inferior ao HS-129, sendo preferida a este para a tarefa CAS. O Oberkommando der Luftwaffe, OKL,
Ainda desconfiado da abordagem não convencional do avião, considerou que não havia necessidade de imediato substituir os HS-126, que se mostravam satisfatórios na função de reconhecimento. Porém, durante a Blitzkrieg da Wehrmacht, em direção à França, Bélgica e Holanda, as deficiências do Henschel HS-126 tornaram-se evidentes, fazendo com que fosse dado prioridade no desenvolvimento do avião. 2. Características e versões produzidas. O Focke-Wulf FW-189 possuía uma célula central quase que completamente envidraçada, 2 motores e 2 caudas geminadas. A estrutura completamente metálica era construída com tiras tensionadas e rebitadas no exterior, com rebite de baixo relevo para reduzir o arrasto aerodinâmico. A asa compreendia uma estrutura central retangular e painéis destacáveis que se curvavam na parte traseira da asa e eram presas no bordo de ataque. A aeronave tinha revestimento metálico, excetuando os ailerões e os flaps compostos de 3 seções acionados eletricamente, que eram cobertos com tecido, tal como a cauda. Nas aterrissagens, sempre abaixo de 160 km por hora, o trem dianteiro era descido hidraulicamente, enquanto a boquilha descia por ação da gravidade. A aeronave era movida por 2, embora ela pudesse voar com apenas um, motores Argus AS410 Alpha 1 de 12 cilindros montados em V invertido, refrigerados a ar. Estes motores, suaves a 3.100 RPM, suportavam facilmente o inverno russo, demonstrando ser bastante confiáveis, mesmo em condições climáticas extremas. Posteriormente, foi equipado com motores mais potentes, Argus AS411. Cada motor era alimentado a partir de um tanque de combustível de 110 litros, situado atrás do compartimento do trem de pouso. O primeiro protótipo dispunha de hélices fixas, mas a partir do V3, todos os FW-189 tinham hélices Argus de passo variável. O piloto sentava bem à frente e à esquerda do cockpit. Na parte traseira da fuselagem, na posição horizontal, ficava um acolchoado onde o artilheiro de ré ficava deitado. O terceiro tripulante era denominado mecânico de bordo, embora houvesse pouco que ele pudesse realmente fazer, a não ser ficar de olhos abertos em caso de serem interceptados pela retaguarda, bem como o manuseio do rádio. A Série A, específica de reconhecimento, foi o principal modelo produzido. Uma variante deste modelo se destinava a operar em área tropical no norte da África. Cerca de 30 da série Alpha foram convertidos para uma versão de caça noturno, servindo com o primeiro NJG-100 e com o NJG-5, ambos atuando na frente oriental. Foram removidos equipamentos de reconhecimento e instalados o radar FUG-212 Liechtenstein Charlie 1 com sua antena quádrupla na parte dianteira da fuselagem. Por fim, as MG-81 Zulu geminadas disparando a ré foram removidas, substituídas por MG-151/20 disparando obliquamente para cima, no arranjo conhecido como Schreg Musik, música oblíqua. Além disso, foram construídos modelos para transporte VIP, uniforme, ataque ao solo CAS Charlie e treinamento Bravo. A produção foi encerrada antes do fim da guerra, devido à mudança de foco da Luftwaffe para caças e bombardeiros, em face da escassez de material, perda da supremacia aérea, tornando essas aeronaves vulneráveis, sendo substituído pelos caças na tarefa de reconhecimento como o Bf-109 Gustav, com câmeras.
As fábricas de Bremen e de Praga encerraram a produção em 1943, mas o complexo francês da Breguet manteve a produção até janeiro de 1944. No total, até 1944, foram produzidas 864 aeronaves, incluindo os protótipos. 3. Histórico operacional. O FW-189 operava principalmente em unidades de reconhecimento tático, Aufklärungsgruppen, e foi usado extensivamente na frente oriental, pois era ágil a baixa altitude e proporcionava uma excelente visibilidade. Em setembro de 1942, 172 FW-189 estavam operacionais nesta frente, constituindo a maioria de todas as aeronaves de reconhecimento de curto alcance presentes. Poucas unidades serviram em outras frentes, como Afrika Korps e nos Balcãs. Os soviéticos apelidaram ele de Rama, quadro em russo, devido à sua aparência quadrangular, e a sua presença no ar era mau agouro para as unidades de terra, pois não só identificava a movimentação das tropas, artilharia e comboios de abastecimento, como fornecia a espotagem para a artilharia alemã, e com essas informações corrigia seus tiros, aniquilando com precisão os seus alvos. O FW-189 participou de forma significativa durante o cerco de Leningrado, 1941 a 1943, a Batalha de Kharkov, 1942 a 1943, e de Kursk, 1943, como nas batalhas defensivas na Ucrânia e Bielorrússia, 1943 a 1944. Devido à sua baixa velocidade, quando a Alemanha perdeu a superioridade aérea na frente oriental, o FW-189 passou a ser alvo para os caças soviéticos. Apesar da aparência frágil, tratava-se de uma aeronave muito difícil de vencer devido à sua excelente manobrabilidade e capacidade de voar em um círculo fechado, o que dificultava aos caças inimigos de se posicionarem adequadamente. Aliado ao fato de que era surpreendentemente resistente, pois foram registrados casos em que continuou voando mesmo com o motor danificado ou parte da fuselagem destruída. A tática soviética era atacá-lo com vários caças ao mesmo tempo, pois a cobertura defensiva da aeronave era considerável, principalmente no setor de ré, que contava com metralhadoras duplas bem posicionadas. O FW-189 executou pouquíssimas missões de bombardeio leve. Nas últimas semanas do conflito, foram utilizadas unidades convertidas em caças noturnos contra os bombardeiros noturnos aliados, destacadas no NJG-100, baseado em Greifswald. Devido à forte escolta e escassez crônica de combustível, tal atuação nesta missão foi bastante relevante. 4. Curiosidades FW-189 Urro. O codinome Urro foi também empregado no melhor caça noturno da Luftwaffe, Heinkel HE-219, introduzido em 1943 e continha diversas inovações, como cockpit pressurizado, e foi a primeira aeronave militar com assento ejetor. Em breve apresentaremos ela no canal. O FW-189 Bravo, Tropenausführung, resumidamente TROP, era uma variante especializada em climas desérticos. Era diferenciado por ser dotado de filtros de poeira instalados nas entradas de ar dos motores, tinta especial antirreflexo, kit de sobrevivência no deserto. Um relatório soviético indicava que um Ilyushin IL-2 precisava de pelo menos 3 passagens de fogo para derrubar um FW-189. Tamanha era a resistência estrutural.
Abate. FW-189 raramente derrubava aviões, mas há registros de alguns abates de IL-2 e Polikarpov PO-2, principalmente em autodefesa. Na função de ataque como interceptador noturno, menos de 10 bombardeiros aliados. Durante a Batalha de Kharkov, 1943, os FW-189 realizaram dezenas de sortidas por dia para espotar ataques de Stukas e blindados alemães, sendo decisivos para reverter a ofensiva soviética. Ases do FW-189, não por abates, mas por sobrevivência. Leutnant Ewald Rolfs realizou mais de 400 missões neste avião. E Walter Janka, piloto veterano que escreveu sobre suas experiências em reconhecimento no modelo. Frequentemente, os oficiais de artilharia agradeciam pessoalmente as tripulações por sua precisão nos ajustes de tiro. As melhores fotos aéreas alemãs do fronte oriental, coberto de neve, foram tiradas no FW-189, que operavam a apenas 150 a 300 metros de altitude, em voos perigosamente lentos e longos, mas cruciais para o esforço da Wehrmacht no leste. Além da Alemanha, esta aeronave foi utilizada pela Força Aérea da Bulgária, Hungria, Romênia e Eslováquia durante a guerra. Dos poucos aviões alemães capturados pelos russos após a Segunda Guerra, o FW-189 foi bastante estudado pelo Instituto de Pesquisa Científica da Força Aérea do Exército Vermelho. A União Soviética chegou até a projetar o Sukhoi Su-12, baseado no FW-189, porém com bastante atraso, e a versão soviética era inferior à alemã, resultando no cancelamento do projeto. Apenas existem 2 exemplares sem condições de voo em museus em Moscou e Inglaterra. Este FW-189 inglês foi recuperado, sendo a aeronave do piloto Lothar Moltke, que foi derrubado em 1943 nas proximidades de Murmansk, e este militar reencontrou sua aeronave em 1996. Existem fragmentos deste modelo em museus poloneses e tchecos. O FW-189 foi mais do que um simples avião de reconhecimento. Ele foi o olho da Wehrmacht, o vigia silencioso sobre as estepes geladas da Rússia. Seu design incomum, mas eficaz, esconde uma engenharia brilhante da genialidade de Kurt Tank. E mesmo sem a fama dos grandes caças, como o FW-190 do próprio projetista, seu impacto foi de vital importância para as operações alemãs no leste. Em suma, o FW-189 cumpriu seu papel com excelência, até que as circunstâncias da guerra mudaram sua relevância estratégica. Se gostou desta história e quer ver mais aeronaves estranhas e esquecidas da Segunda Guerra, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe um comentário sobre qual avião você quer ver a seguir. Deixem suas opiniões nos comentários. É muito importante para melhorarmos nossos vídeos. Fez Ulisses pra gente? Like, comentário, compartilhamento, inscrição no canal. Obrigado e até o próximo voo na Segunda Guerra Mundial.